Olá, boa noite, bem-vindos. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, a Vanderleia. Ela tem muito conhecimento, gente, sobre questões que me interessaram demais, que eu estou estudando muito agora, que são os chakras, a energia, o poder vibracional dos óleos essenciais. Essa mulher conhece muito. Estou chamando ela aqui. A Vanderleia, ela já era minha conhecida, ela era esposa de um amigo do meu marido e a gente não tinha tido a oportunidade de se conhecer a fundo. E, oi, Vanderleia, Oi, tudo bem? tudo jóia? Eu estava contando aqui da coincidência que foi o nosso reencontro. Ah, é verdade. Não é? Uhum. Então, a Vanderleia faz parte de um programa de TV, na TV Primer é o nome, né? Vanderleia. Isso. E eu fui lá para ser entrevistada, para falar da Doterra, dos óleos essenciais. E assim, quem que vai ser minha entrevistadora? Quando eu olhei, ela, oi Miri, me reconhece? Fazia muitos anos que a gente não se via, né? Ai, olha, brincando, acho que uns 15 anos, né? Acho Então, que mais ou menos isso. Mas eu estamos sempre bem, digo né? A gente se que. reconheceu, É, né? Então, tão bem. tá bom, tá bom. Os dispostos se atraem, né? Eu sempre digo isso. Então, nada é por acaso, não acredito nas coincidências da vida. E, e assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer perguntas, né, para a vida, para o universo, né? E ele sempre me dá as respostas, né? Hoje, depois olha lá no meu stories para ver o que aconteceu hoje Ah, de super assim interessante também de uma coisa que eu estava pensando e uma pessoa que surgiu do nada. E eu estava buscando também algumas outras coisas diferentes para fazer, né? E a Miri também trouxe uma oportunidade que foi diferente, que foi legal, dentro daquilo que eu acredito também, né? Então foi muito bacana, foi um presente, é não foi só um verdade, reencontro. para mim também. E veja só, né? A última notícia que eu tinha tua é que você estava trabalhando com farmácia, com remédios, né? E realmente a gente Uhum. nunca mais se viu. Então, vamos primeiro começar a falar um pouquinho mais quem é a Vanderleia. Conta um pouquinho da tua história, como é que foi esse teu trabalho nas farmácias, o que tu trouxe disso, como é que foi essa tua mudança para as terapias. Então, hoje eu encontrei com um ex-aluno meu de quando eu estava fazendo faculdade, de que eu dava aula de biologia, ciências naquela época, né? E às vezes a gente esquece, né, de colocar essas coisas no currículo também, né? A gente começa pensando assim, sou farmacêutica, tenho pós-graduação nisso, naquilo, a gente às vezes esquece uns detalhes da vida que são interessantes, né? Mas eu me formei em farmácia em 98, desde 1994 até 2015, né? Na verdade, foi a minha jornada aí dentro de farmácia, de drogarias, né? Tive a minha farmácia também, trabalhei aí numa rede bem conhecida aqui na cidade. É, Nesse meio tempo, né, eu sempre gostei muito das práticas integrativas. Eu fiz pós-graduação em acupuntura, terapia floral também, trabalhava, né, já nessa época, e várias outras práticas aí, né, enfim, que sempre gostei, né, na verdade. Mas a nossa mente, né, muito racional, muito ali naquela, né, sempre me prendia muito nessa questão da farmácia. E quando eu parei de trabalhar em farmácia, né, no final de 2015, né, 2016, na verdade, eu comecei a pensar, agora eu vou fazer aquilo que eu quero, não só aquilo que me dá dinheiro, né? Na verdade, nesse meio tempo todo, né, com toda essa busca de autoconhecimento também, enfim, foi onde eu comecei a me aprofundar um pouco mais em algumas práticas integrativas, terapia floral, que é uma coisa que, assim, é a minha paixão também, e a aromaterapia agora entrando também na minha vida, né, e por aí vai. Hoje, assim, né, hoje eu sou uma farmacêutica que entende muito, né, a importância do medicamento, mas eu também entendo que a gente não é só uma doença, né? A gente, antes de ter uma doença, existem outras coisas que acontecem, né? Então, é aquela farmacêutica que não vê mais só a doença, né? Mas que começa a pensar na pessoa antes dela ficar doente, né? Trazendo toda essa questão do bem-estar, né? Da saúde de modo em geral.
Então você já tinha essa visão assim holística no caso, né? Mesmo trabalhando com alopatia nas farmácias, você já acreditava, já flertava com essa área, então. Já ia e voltava, né? Na verdade, eu tive uma depressão bem forte, né? Depois que eu ganhei meu filho, e uma coisa que me revoltava, assim, bastante naquela época, era entender o porquê que eu precisava tomar remédio para acordar, para dormir, para me manter bem, né? E foi onde eu comecei com as práticas integrativas, né? Buscando mais também a questão do não só, né, de levar para alguém, mas na questão também da cura, né? Meu filho tinha dermatite atópica quando era criança, então eu tratei muito com ele nessa questão da cromoterapia, terapia floral, e hoje ele está aí com 18 anos, né? Então, uma época de 2, 3 anos, é muita bagagem, né? Mas, na verdade, naquela época era como se fosse um mundo meio que em paralelo, né? Porque, na verdade, né? Hoje, digamos assim, que talvez um pouco menos, mas vamos botar aí talvez 70% da população, ela ainda se dedica à parte do medicamento, né? Da parte alopática. A consciência do autocuidado, ela está crescendo cada vez mais, mas ainda é uma área aí que tem muito para desenvolver, né? E bom, conforme tu estás me dizendo, isso vem coisa lá de 20 anos atrás, mas você imaginava que essas terapias seriam acolhidas pelo SUS e hoje são, se eu não me engano, 28 terapias que são reconhecidas pelo SUS e, né, em vários postos existe essa abertura para esses tratamentos, né, terapêuticos, né, inclusive aí com, se eu não me engano, das 28 temos aromaterapia de certeza, né? Sim, terapia floral Mas, também tem, acupuntura, auriculoterapia. sim. Tu É, eu imaginava digo, que ia chegar nesse ponto, assim, de ter essa abertura, inclusive com muitos médicos e profissionais da área de saúde trazendo isso, né? imaginar, nunca imaginei, né? E na verdade, assim, eu vejo que hoje é um caminho sem volta, né? Vários médicos hoje, eles já fazem toda a prescrição de medicamento, porque sim, a gente precisa do medicamento, né? Não é tudo que você pode, né, curar com, né, com as gotinhas, né? Enfim, a gente às vezes precisa sair de determinadas situações e o medicamento ele é uma via de acesso mais rápido, mas a gente vê que existem muitos profissionais, médicos, profissionais da área da saúde que já estão conciliando isso tudo. E eu acho que, na verdade, toda essa época que a gente vive agora fez com que nós, como profissionais da área da saúde, a gente também abrisse um pouquinho mais o nosso olhar, a nossa visão para entender, Uhum. né? Toda essa parte do processo de cura, do processo de autocura, de autocuidado, né? Não é mais só ir lá na consulta, agora o médico já diz, olha, procura uma terapeuta assim, assado, faz Estou isso, vendo faz aqui, outro. a minha filha está curtindo aqui a Receitas Brunetti e a Júlia. A Júlia está fazendo medicina, né, em Maringá, e a faculdade dela no Sesumar é a mesma onde eu faço terapias integrativas, né? E ela já está tendo uma medicina totalmente diferente do que o meu marido teve. E a gente vê hoje, por exemplo, ginecologistas, né, indicando a melaleuca, dentistas É. indicando a lavanda. Isso é maravilhoso, né? Nossa, é fantástico. Você acompanhou meu cunhado hospitalizado agora, né? Toda a abertura que a minha irmã conseguiu ter dentro de uma UTI, né? Fazendo algumas, né, práticas junto com os cuidados de UTI, né? E agora a recuperação dele, que nós comentamos até hoje sobre isso. Então, isso tudo é maravilhoso. É um mundo que, nossa, eu sou apaixonada por isso tudo, né? Que joia. Vamos começar a falar um pouquinho mais agora de chácaras, que eu vou aqui, eu Vamos. vou aprender com você. Tu sabes que eu estou iniciando nisso agora, né? Eu já estou há 2 anos estudando óleos essenciais, mas eu sempre fui mais focada realmente nos aspectos, né, fisiológicos ali, né, no que provoca na parte física, na emocional em segundo plano e a questão aí vibracional, energética, tudo é um mundo novo para mim, que você está me ajudando a abrir essas portas e foi um estímulo a mais para eu estudar sobre isso.
Então, eu queria explorar um pouquinho teu conhecimento, teu vasto conhecimento aí. A gente troca o conhecimento, porque hoje você me mostrou uma planilha, uma tabela lá, que eu quero uma cópia dela depois. Olha, responsabilidade de fazer uma live contigo, eu fui estudar antes um pouquinho, né, Vanderlei? Imagina, a gente não sabe, né, tudo, não tem como você saber, né? Cada dia é um aprendizado novo. Mas explica um pouquinho para a gente, para quem é leigo que está aqui, né? Porque eu acho que como nós estamos no meu canal, tem muita gente aqui que entende de óleo, mas talvez não entenda, né, dessa parte. Explica um pouquinho o que é chakra para o pessoal. Então, assim, quando eu comecei a fazer acupuntura, né, pós-graduação em acupuntura, há tempos atrás, né, o pessoal falava muito dessa questão de energia, circular energia, meridiano, a energia flui aqui, flui ali, os canais, os vasos, e nossa, eu não entendia nada daquilo. Daí eu pensei assim, acho que eu nunca vou conseguir aprender esse negócio de acupuntura, porque é difícil, e muito menos essa questão de energia, por onde que circula e por onde que vai. Então, né, assim, com o passar do tempo, o que que eu comecei a fazer? Comecei a pensar, né, em como que o nosso organismo funcionava, né? Quais eram as regiões, né, que eles falavam dessa questão energética, quais eram os órgãos, né? O que estava acontecendo em determinadas regiões para eu conseguir racionalizar, né? Aquela tendência que a gente tem de racionalizar para começar a entender o que era de verdade essa questão de energia. E comecei a perceber, né? Assim, realmente existem algumas associações que, né, com uma doença, um problema, um distúrbio, uma disfunção, enfim, que afetam às vezes determinadas regiões do nosso organismo. E foi onde eu comecei a estudar, né, o que seria, né, essa questão energética. A gente que tem uma formação muito acadêmica, né, digamos assim, às vezes fica difícil você entender o que seriam chakras, né? Mas hoje a gente já sabe que existem vários centros de energia no nosso corpo. Tem os 7 principais, né, que são os nossos 7 chakras, que são os mais conhecidos, e a partir dele a gente tem toda a nossa formação energética, tem a nossa formação da aura, tem a condução da nossa energia, tem a nossa proteção, né, tem a nossa troca, né, de energia também quando a gente chega perto de outras pessoas. Então, os chakras, na verdade, eles seriam esses centros de energia aonde você sente, você percebe, você faz troca energética, aonde você, às vezes, você nem sabe que tem alguém chegando, mas que você sente aquela presença, assim, você já se vira, né? Porque existe aquela troca energética, tem aquelas pessoas que ligam pra gente do nada, né? Do nada, assim, né? Também tá ligado aí com o nosso centro de energia, e cada centro de energia ela tem uma glândula correspondente. E que se essa glândula não estiver funcionando, né, como ela deveria funcionar, ali existe um bloqueio energético. Que hoje a gente já consegue ver pelas fotos Kirlian, né? Que a gente já consegue a ciência, na verdade, né, já nos mostra muito essa parte energética, né, que nós somos matéria, mas a gente também tem a energia, né? E, Vanderlei, que formas que existem da gente mensurar isso, para a gente analisar como é que está, então, o nível energético de cada chakra, de cada pessoa, como é que a gente mensura isso? Então, hoje em dia, a gente tem, existe, né, na verdade, o que a gente chama da medicina vibracional. Né? A medicina vibracional, ela tem, não é a medicina tradicional, né, como a gente está acostumado, né, com, estudando os órgãos, os sistemas, enfim, mas de certa forma a gente também estuda os órgãos e os sistemas a nível energético, né? Então, existem várias formas de você conseguir perceber uma harmonia ou uma desarmonia. Né? Você pode usar alguns aparelhos, né, alguns equipamentos quânticos que a gente usa para fazer esse tipo de verificação energética, mas a gente também verifica muito através de sinais e sintomas. Como você falou, né? Dos pensamentos, dos sentimentos, a parte emocional
e também o que a gente está muito acostumado a verificar, né, com as desordens físicas, né? Que quando uma doença se manifesta no físico, é porque a nível energético, a nível emocional, ela já estava lá há muito tempo, né? E nós não tivemos talvez a percepção de cuidar e mudar, né? A questão da vibração energética que a medicina vibracional trabalha, né? E assim, muitos dos conhecimentos hoje da medicina vibracional estão aí de grande acesso a todo mundo, que a física quântica difundiu muito isso, né? De da gente começar a olhar para a nossa energia, nossa vibração como parte do autocuidado também. E como eu estava te falando, né, da abertura que hoje mesmo os médicos, né, que da medicina tradicional já estão tendo para essa visão, né? Eu É. escutei esses tempos uma palestra de um médico que ele é cirurgião, neurologista, né? Neurológico, Uhum. e eles têm um grupo entre os médicos para fazer meditação, tá? Que Para legal, né? para eles alcançarem assim, um nível de tranquilidade na hora da cirurgia. E ele comentou, inclusive, sobre a comprovação de que já existe até alterações no DNA de quem faz meditação, quem faz yoga, que é aquela questão da Sim, epigenética, né? E aí sim. entra a parte energética, né? Eu sempre digo que a genética não é mais o nosso destino, né? Antes a gente acreditava que nós nascemos de uma família que tinha problema de coração e que eu também ia ter problema de coração, né? A família que era diabética, eu também seria diabética. Quem era obeso, eu também seria obeso, né? Porque a gente acreditava muito nessa questão da genética em si. E a epigenética, né? Graças a Deus, assim, a ciência está ao nosso favor, nos ajudando, né? Dando as comprovações científicas, mostrando que o meio transforma, que o pensamento transforma, as nossas escolhas, ela transforma, na verdade, a nossa vida, né? E nos dá o resultado aí que a gente quer, que a E gente por falar deseja, né? escolhas, então, a partir de que a gente, sozinho ou com o auxílio de alguém, a gente perceba, detecte que a gente está, então, desalinhado na questão Uhum. energética, como que a gente pode, então, né, alcançar equilíbrio? Que formas, que terapias que você lida e que você conhece, que você indica para buscar um equilíbrio energético, então, dos chakras, né? Uhum. Eu sempre digo assim, né, que tem muita gente que fala, vamos alinhar os chakras, vamos fazer isso, vamos, né, vamos colocar pedra, vamos tomar floral, aromaterapia, né, enfim, vou lá, vou alinhar os meus chakras. Mas ela esquece que ela vai sair na rua, que ela vai, né, tem as circunstâncias, existe o meio, existe os problemas, que vão desalinhar, né? Eu sempre brinco assim, né? Que alinhar chakra é igual você ir na igreja e se confessar para o padre, né? Ele vai lá, vai te dar a tua penitência, você vai lá, reza, saiu da igreja, tu tropeça, já tá xingando, daí tu vê alguém na rua que tu não gosta, ai, vou virar, né, vou passar por outro caminho, alguém te dá uma fechada, tu já retruca, né? Então, né, já tá fazendo pecado de novo. E a mesma coisa é a questão de você alinhar chakra. Existem várias técnicas, várias terapias que todas elas são ótimas e são muito benéficas, né? Terapia floral, aromaterapia, os próprios cristais, reiki, enfim, né, uma série de terapias que ajudam. Mas se a gente não olhar para dentro, né, como ali ela tá, agora passou, não vi quem foi. A A gente tem Tati, que Tati a Dutra. Tati, sem a gente olhar a causa e começar a ter essa autopercepção, as coisas não se resolvem, né? E aí você começa a ter problemas acumulados, na verdade, a longo prazo, e você não entende que aquilo ali, na verdade, é uma ferida energética, né? Então, o alinhamento, uma terapia, ela é muito válida, né? A gente tem aí os resultados da aromaterapia, né, Miri, que são surpreendentes, né? A gente sabe que eleva a vibração energética de uma forma muito rápida, mas não pode ser uma bengala, digamos assim. Não estou bem, vou usar um óleo. Eu tenho que começar a ter essa questão da auto percepção e entender o que está acontecendo.
para mudar o Tudo, padrão. tudo passa por autoconhecimento, né? É, Autoaceitação, autoconhecimento, busca por estar sempre evoluindo, melhora. Não adianta alguém querer pela gente, a gente tem que querer e sair atrás, né? é, e até assim, né? Às vezes a gente não vai atrás porque, na verdade, a gente tem um chakra que está bloqueado também, né? E quando eu começo a entender assim, o que que está acontecendo comigo? Antes eu tinha determinadas atitudes, agora eu não consigo ter, né? Isso também está ligado aos bloqueios energéticos. Então, a partir do momento que vira aquela chavezinha que eu consigo entender, eu posso trabalhar, né? E o mágico disso tudo, quando a gente está falando dessa questão de energia, né? Das terapias vibracionais, né? Que a aromaterapia não deixa também de ser uma terapia vibracional, é que você, tendo a autopercepção, você mesma pode entrar na vibe do autocuidado, né? Não precisa só, né, com o teu auxílio de um terapeuta, né? Você é a sua autoajuda. E até é um pouco intuitivo. Claro que se a gente pesquisar, a gente vai ser mais certeiro, né? Mas, sabe, Sim. eu faço yoga, né? E eu tenho o privilégio de fazer na minha casa, que meu instrutor é vizinho de porta. E às vezes eu pego a minha mala dos olhos ali e penso, o que que eu vou usar hoje? E me dá uma vontade naquele dia de usar um cedro, me dá uma vontade de usar um lemongrass, eu não sei por quê. Mas eu sinto que é o que eu preciso naquele dia. Então, agora eu estou começando a estudar um pouquinho mais, eu estou começando a virar a chave, entender algumas questões, por que que eu estava precisando daquele óleo naquele determinado dia, né? E é Uhum. maravilhoso. Então, é algo assim que eu busco realmente de suporte por ter ali os olhos, né? E associo, então, a parte. Faz toda a diferença. Por exemplo, se eu tomo café da manhã ou não, antes da aula, se eu usei um óleo ou não, né? Claro, o ambiente, o silêncio, tudo isso, né? Interfere demais. E meu dia, como eu faço de manhã, já é outro, né? A gente realmente se Sim. energiza ali. E hoje eu estou entendendo um pouquinho mais, né? Mas Parece até conta. que a mão puxa, né? Aquele frasquinho do óleo Ah, daquele dia, né? mas é bem isso, bem isso. Conta um pouquinho como é que tu entrou agora, como é que os óleos essenciais entraram na tua vida? Porque eu sei que você veio da tua formação aí mais baseada nos florais, né? E o que que você está percebendo, assim, claro, não precisa fazer comparação, eu sei que um não anula o outro, mas o que que tem mudado na tua percepção, assim, das terapias, né? O que que você tem conseguido agregar aos olhos? O que que você está percebendo? Já teve de feedback, de retorno? Conta um pouquinho pra gente. Ah, então, esses dias eu até estava conversando com uma turma lá de alunos, né? E eu até estava citando, na verdade, sobre isso. Porque, na verdade, a aromaterapia eu já, né, eu não tenho, nunca me aprofundei, mas eu já trabalhava com alguns óleos essenciais, que a gente sempre tem aqueles que a gente gosta um pouquinho mais, né? E já usa no dia a dia e já acabava indicando, enfim. Mas eu não tinha dentro do meu atendimento um protocolo onde eu incluía de forma é, né, mais regrada, digamos assim. Né? Assim, quando alguém falava, eu gosto também de aromaterapia, né? O que que tu sugere? Daí eu indicava alguma coisa. Mas depois que eu comecei a agregar, a gente começa a entender a diferença da atuação, né? Onde que um atua, como que o outro atua. E eu digo assim, ó, que não existe como anular o efeito de um ou do outro, mas potencializar, isso é o que a gente mais tem visto, né? O que mais tem, os relatos, na verdade, né? É o feedback de quem usa, né? Que, na verdade, está com resultado mais rápido do que quando só, né, uma determinada terapia. Né? Isso até eu imprimi aqui uma tabelinha que esses dias a gente estava conversando, que é relacionada, na verdade, a toda essa questão da vibração energética. Então, às vezes, numa terapia, eu consigo chegar até num determinado nível de vibração energética. Né? Mas quando eu associo uma outra terapia vibracional junto, potencializa o efeito, né? E a aromaterapia, ela agrega em tudo, né? Não tem como você dizer, isso aqui você não faz porque é substituído por isso, né? Não tem o que fazer. E a gente está falando assim de uma energia que é muito sutil,
né? É uma energia que é sutil, que quando ajustada, né? A uma outra terapia, aos bons hábitos, a essa questão de autoanálise, não tem como você fugir de um resultado excelente, né? Não existe como cair, só aumenta, né? Só sobe. E como você falou, não é questão de atingir um resultado, você precisa manter, né? Você não chega num É, ponto e deu, acabou, né? Você está sempre dando manutenção porque as circunstâncias da vida mudam, né? muda. Influência de outra É, pessoa que você convive, uma situação nova na tua vida, né? Imagina em questão da pandemia e a revolução que foi na vida de todo mundo, né? sim, e assim, não dá para dizer assim, ah, nossa, a pandemia foi uma maravilha na vida de alguém. Eu acho que quem fala isso não entende o que o mundo viveu. Mas eu entendo assim que foram grandes aprendizados que a gente conseguiu tirar, sabe? A gente conseguiu entender que o mundo precisa de um pouco mais de amor, de um pouco mais de empatia, menos agressão, menos olhar para o outro julgando, culpando, humilhando, né? Eu acho que muito a gente viveu muito isso, né? E quando a gente fala da terapia floral, a terapia floral, a aromaterapia, ela nos mostra muito isso, sabe? Que a gente não tem como você trabalhar com uma terapia energética sem você falar que você está mais positiva, você está mais otimista, você está com mais força de vontade, você está com mais ação, né? Porque é o que nos traz, né? Eu digo que o lado positivo, digamos assim, dessa pandemia foi de fazer com que algumas pessoas começassem a olhar para dentro delas e entender que primeiro é dentro e Hum, depois é o fora, né? é, Primeiro é porque o ser. é muito fácil, quer dizer, muito fácil. As pessoas tendem a se anestesiar, né? Anestesiar a É, sua dor ou disfarçar, camuflar a sua necessidade. E tem tantos gatilhos para se fazer isso, né? É balada, é é, festa, é som, bebida, né? É viajar, sim, viajar, viajar. Tudo bem, mas e aí? Você está dentro de casa com a tua família, agora você tem que olhar. Por isso que um monte de gente foi reformar o seu apartamento também, né? Falou, vou sim, arrumar a casa. E muitas pessoas foram se arrumar a sua casa também, né? Eu tive a oportunidade de conversar com uma psicóloga no programa de TV que você apresenta lá, né? E ela estava contando justamente sobre isso, né? Das pessoas, ano passado, muitas pessoas procurando um psicólogo por questões de convívio, né? Ser forçadas a uhum, conviver no mesmo ambiente que nunca teve tanto tempo com a sua família. E esse ano já foi o desenvolvimento assim de medos, né? De, é. né? Que são mais as questões aí psíquicas, né? É, e agora tá vindo uma nova leva que eu começo a perceber Hum, que é a volta do convívio, né? É a volta do convívio social, né? Algumas repartições, por exemplo, começaram, né, já a ter a inserção de trabalho presencial com trabalho online. E essa volta também ela está gerando uma série de ansiedade, de preocupação, de estresse, né? Então, né, uma pessoa que é ansiosa demais, ela tem, né? Imagina, uma sobrecarga energética enorme em cima dela. uhum. E aí tem que voltar para esse convívio. Essa semana ainda teve o relato de uma menina uma mulher, né, que me procurou para fazer a avaliação dela, né? Aí ela falou assim: Nossa, eu passei um ano e pouco dentro de casa, eu já não sei mais me arrumar, eu já não sei mais sobre o que falar, eu engordei, eu estou ficando depressiva, eu estou ficando nervosa de pensar que agora eu vou ter que sair todos os dias, pegar o meu carro, dirigir, pegar fila. Né? Então, todo aquele problema do convívio, do isolamento, agora ele está na outra vibe, né? De como que eu vou me comportar no mundo lá fora agora, né? Uhum. E agora eu vou puxar a brasa para mim, né? Para o meu trabalho dos óleos essenciais, como eles podem ajudar nessa questão, né? Questão até agora, por exemplo, para vir aqui para começar a live, já fui lá, passei minha lavanda, meu óleo de rosas, né? Para me preparar, né? Se todo mundo Sim, tivesse acesso aos óleos essenciais e aos florais para esse enfrentamento, para essa preparação, né? E fosse bem instruído nesse é, sentido, né? Como eles podem sim. ajudar, né?
Sim, e aquilo que a gente estava falando, na questão mesmo do autocuidado, é você olhar para dentro de você e começar a entender aquilo que você precisa, né? E existem soluções que são simples, quer dizer, não é que seja simples, mas ela é de fácil acesso, que você, do mesmo jeito que você tem a sua farmacinha lá com o Anador, Dorflex, um relaxante muscular, os anestésicos da vida. Por que que a gente não pode ter um floral para determinadas ansiedades, né? Ou, sei lá, determinados enfrentamentos que eu já sei que é um ponto fraco meu, um óleo essencial lá para já estar, né, trabalhando toda essa questão antes de aumentar, né? Porque o problema não é você ter, o problema é você não sair da crise, né? E sabes que eu costumo comentar que o primeiro serviço que o óleo essencial, que é o que eu conheço, vou falar dele, né? Faz pela gente é provocar a autoanálise. Porque É, quando você tem uma caixa de 10, 12, 15 óleos e você sente que está precisando, não está bem, você para e pensa, né? O que está me causando? Você vai na raiz do teu problema. Em geral, não é que nem você tomar um remédio para dor de cabeça, vai anestesiar. Não. Quando a gente tem uma caixa de óleo essencial, a gente para e pergunta assim, ó, para si mesmo, o que está me causando essa dor? Para eu escolher o óleo que eu vou usar, não é verdade? Né? sim, Então, se eu tô com uma tensão muscular, eu vou escolher um óleo que me ajude nessa questão, né, tensional, para daí passar a dor de cabeça. Não, se eu bebi, que nem a gente conversou esses dias sobre um óleo que a gente está usando ali, né, para desintoxicar, né? Ah, eu bebi um álcool ontem e não tô bem hoje, então eu vou usar um óleo, tô com dor de cabeça, eu vou usar um óleo que vá lá na origem, né? E é, não simplesmente vou tomar né, um é, analgésico, né? Então, isso é o primeiro serviço, é porque o óleo essencial nos força a realmente se olhar para autoanalisar, dentro, né? olhar para Sim. dentro. E a gente está acostumado, né? E essa foi a nossa educação de pensar assim: estou com dor de cabeça, vou tomar um Anador. E eu não consigo, às vezes, né, refletir assim: ah, mas a minha dor de cabeça foi por causa de um comportamento de ontem, né? Assim, eu até citei para ti esses dias, né? Que quando eu tomava vinho, não me interessava se era do mais barato, do mais caro, ou o que que era. No outro dia eu tinha dor de cabeça, isso era Uhum. fato. Então, assim, era um reflexo de um comportamento? Sim. Mas, na verdade, eu não estava olhando para a questão do meu fígado, para a questão da parte de intoxicação que já, né, que foi onde a gente começou a trabalhar também, né, nesse sentido. Então, é começar a olhar, às vezes, para dentro e não só remediar, né? Hum, É autoconhecimento, na verdade, né? conhecimento. E falando sobre os olhos, quando eu fui estudar um pouquinho sobre os chakras, né, para estar aqui conversando contigo, e olhei sobre o chakra básico, o sagrado, o plexo solar, né? E aí, todo o material que eu pesquisei, porque num primeiro momento, a indicação que tinha assim, para harmonizar tal chakra é tal óleo e tal óleo. Aí depois, não, e para outro chakra é tal óleo e tal óleo. Mas eu não entendi aquilo, assim, né? Tipo, tá, eu escolho entre um, o outro. E aí eu fui mais a fundo um pouquinho e vi que tem óleos que eles vão intensificar aquela circulação energética e outros vão amenizar. E que você primeiro tem que conhecer o que você está precisando, né? Que, por exemplo, Sim. no caso ali do chakra, né, sagrado, né? Que a gente chama, que é o sexual, é isso, Vanderlei, que fala? O sacral. É. Sacral, tá. Então, sempre se falava no estimulante, o ilang-lang, né? Principalmente, tipo, afrodisíaco, falando assim, né? Ah, o ilang-lang é afrodisíaco. Essa era a parte eu, como óleo essencial, indicar, o que tem aí para esquentar de noite? Ah, ilang-lang. Então, aí, aprendendo agora, lendo sobre, né, o chakra sacral, que é responsável ali pela parte sexual, criatividade, tá ali o ilang-lang para Uhum. intensificar essa, né? Sim. Então É. tá essa ligação, eu fui entendendo o porquê, né? Ao mesmo Uhum. tempo, podem ter pessoas que têm já esse chakra muito energizado, até em excesso, e ele vai Uhum. precisar de um óleo que amenize, que dê uma baixada, Uhum. que no caso aqui sugere a manjerona, e assim por diante. Gente, olha, foi maravilhoso esse estudo que eu fiz, até a gente está bolando fazer uma palestra e um curso só sobre isso, né, Vanderleia? Um intensivão, né? Um E sabe intensivão. que, assim, né? Já que a gente está aqui na internet, né?
Hum. Hoje em dia as pessoas buscam muito likezinho, né? É. Muito likezinho, um coraçãozinho, número de seguidores. A gente também tem como associar isso daí ao segundo chakra, ao chakra sacral, né? Quando as pessoas elas buscam muito essa questão também da aceitação, né? Elas também, né, estão com uma certa disfunção, né, nesta região, no chakra, né? Que pega um pouquinho do segundo e do terceiro chakra. E quando a pessoa, por si só, ela já é magnética, né? Significa o quê? Que muitas pessoas gostam de ouvir, de falar sobre ela, de, né? Enfim, gostam de estar conectadas nela. Então, isso significa que ela tem um segundo chakra forte também. É, Então, não aqui, é só, nesse meu estudo, né? fala sobre habilidade social. É isso mesmo, Sim, que legal. ou ela se isola e ela não quer aparecer, que ela não quer ser vista, ou ela quer ser muito vista. E o equilíbrio, o que que é? É a pessoa, né, gostar, sim, né, de que os outros gostem dela, mas que também gostem não só daquilo que ela fala e faz, mas do conhecimento dela, sabe? De conviver com ela por quem ela é, e não só, né, Para para agradar. chamar atenção, isso. E Legal. ele sempre, as pessoas sempre ligam ele muito com a questão da sexualidade. Mas não é só isso, né? Acaba, né, entrando também por Sim, outros e lados. inclusive quando se fala em usar o Ylang Ylang, se fala muito em prazer sexual, mas na verdade tem mais a ver com prazer pela vida, né? Prazer de Prazer pela viver, vida. né? Sim. Faz parte, Uhum. mas é isso O aí. saborear a vida também, né? Quando a gente perde o gosto pela vida, né? A gente não quer fazer nada. Assim, as pessoas que às vezes não conseguem colocar, né? Que tem algum projeto, mas não conseguem executar, não conseguem elaborar, não conseguem montar um passo a passo dele, é porque ela não consegue gestar o projeto, né, fazer uma gestação do projeto, né, até que, né, elaborar o passo a passo, né, enfim, até ele nascer. A gente também consegue trabalhar isso no segundo chakra, né, trabalhar gestar algo, né, não só a Não é gestação. só criar, é criar e gestar até o fim para terminar algo que começou, né? Para Sabe, nascer. o que eu também li sobre o chakra cardíaco aqui e falava muito sobre a pessoa que tem ele em desequilíbrio ou com carência energética, de a pessoa que tem pouca compaixão, pouca empatia, né? E nós temos uma aromaterapeuta no nosso grupo aqui da do Terra, né? Que conhece muito da parte das emoções e ela sempre falava do óleo do gerânio, né? Olha, vocês querem Sim. dobrar o marido? Usem gerânio. Mas como assim? Isso não, é porque o gerânio ele desperta o lado feminino no homem. E a mulher, ela tem mais empatia, ela sabe se colocar mais no lugar do próximo, ela é mais cuidadora. Então, quando você quer que o teu marido pare para pensar um pouquinho no teu lado, que tenha uma maior compreensão, compaixão, empatia, você usa o gerânio. E é interessante, quando eu li agora sobre o chakra cardíaco, também falava, né? Da palma rosa e do gerânio, para equilibrar o chakra É. cardíaco, que é o responsável pela compaixão, pela Uhum. empatia. Eu acho maravilhoso, Sim. porque o que eu já Ah, é. sabia de olhos e emoção fechou com o estudo dos chakras, então achei Uhum. É fantástico isso. fantástico, né? Uhum. Agora pense assim também, ó, tem o OnGuard, né? A gente tem o OnGuard, ele também trabalha a questão da imunidade, então eu também posso usar ele para o quarto chakra, né? E é muito bom, assim, ele é um mix de ervas, né? Então a gente pode usar ele, ele também trabalha o quarto chakra. E um outro que eu indiquei muito agora nessa época de pandemia foi o eucalipto, né? Porque o eucalipto também trabalha o quarto chakra, trabalha toda essa questão de imunidade, já trabalha pulmão, né? Já trabalha aí a questão também das vias aéreas, também trabalha o quarto chakra. Então é aquela coisa assim, né? Às vezes a gente olha para um lado, né, que é muito do emocional, sentimento, enfim, mas eu também tenho com o óleo essencial também trabalhar, né, o outro lado, né? Eu até citei para você hoje dos exemplos onde a gente está usando nessa questão de recuperação, né, pós-internação, a gente está usando também um GAD. Então, é um sinal de que realmente funciona. Aí junta, né? Lógico, né? Se eu for pegar, né? Associar a aromaterapia com o floral, eu também tenho o floral do eucalipto, que também trabalha, né, essa questão do chakra do coração, né? Do chakra cardíaco.
né? Então, olha a infinidade de coisas que a gente consegue trabalhar, né, com os olhos também, né? É incrível, é apaixonante esse mundo, né? Ainda mais quando você pode associar, né, os óleos essenciais com terapias como reflexologia, né, como o próprio acupuntura, né, a Uhum. meditação, e você traz então e junta tudo e potencializa, como você falou, e é um mundo É. incrível, né? Não, e quanto mais a gente estuda, mais coisa a gente descobre, mais a gente quer aplicar, mais quer praticar, né? É maravilhoso. Me fala um pouquinho como é que é o teu atendimento com as pessoas, como é que você mantém contato, aonde que você trabalha, né? Como é que você mantém contato, por onde que você atende essas pessoas, para o pessoal saber um Uhum. pouquinho mais de você agora. Agora o meu atendimento ele está totalmente online. Desde que começou a pandemia, eu até tentei voltar a fazer um atendimento em consultório, mas na verdade não tinha ainda previsão da vacina, ficava aquela insegurança, né, do que fazer, como fazer. E hoje a maioria dos meus atendimentos, elas estão mais ligadas a essa questão da chacraterapia junto com a biorressonância, que é onde a gente faz avaliação também energética de órgãos, sistemas, né? Enfim, que daí inclui algumas técnicas de radiestesia também, porque a partir disso, né, vamos pegar aí o exemplo lá do cardíaco, né, que foi o último que a gente usou. Quando eu vejo que existe uma desordem, uma disfunção, na verdade, daquele chakra, eu faço toda a investigação energética dos órgãos também. Né? E também eu consigo fazer a avaliação energética de uma necessidade de vitamina, né, na questão da suplementação, ou o que precisa fazer, na verdade, de detox, né, para você preparar, porque às vezes não é você tratar os chakras, você precisa trabalhar o campo energético, né, limpar o terreno biológico da pessoa também, né? Então hoje a maioria dos meus atendimentos elas acabam envolvendo isso, né? Trabalhando essa parte energética e vibracional. E aí junta com a Wanderleia farmacêutica, né? Que sempre tem aquela coisa da suplementação, de você olhar o organismo, né? Enfim, como que ele está. E o atendimento online, assim, ele tem, lógico, né? O presencial a gente sabe que tem as suas vantagens, porque daí eu posso usar um aparelho que eu tenho também, que é de biorressonância, que é ele precisa daí do contato físico da pessoa, que ele também me dá a nível energético como que os órgãos funcionam, né? O grau de intoxicação, metais pesados, os órgãos, né, que estão em deficiência, isso tudo a nível energético. E por que, né, a nível energético? Porque primeiro, né, a gente tem as doenças, digamos assim, né, ou os problemas que se manifestam a nível energético e depois eles acabam se manifestando a nível físico. Então, se a gente conseguisse juntar, né, toda essa parte, né, de terapêutica, quantas vidas a gente poderia salvar, né, quando a gente consegue entender isso tudo. E lógico, né, não existe milagre, mas quando você começa a observar determinados comportamentos, alimentos que combinam com você, alimentos que não combinam, e que daí você vê, né, a disfunção energética do teu corpo, o resultado ele acaba sendo maravilhoso, né? Inclusive os E alimentos têm vibração, né? Energética, né? Quanto tem, mais natural, mais direto da natureza, maior a vibração, né? E quanto mais industrializado, praticamente chega a zero, né? aí ele vira só um produto químico que você ingere dizendo que é um alimento, mas na verdade a função dele ele não chega a ter a sua função. Até nos treinamentos que eu dou, eu ensino a fazer a medição do nível energético e vibracional dos alimentos, para as pessoas começarem a criar consciência de o que é um alimento vivo, natural, e um alimento que é industrializado. Lógico, né? Não existe vida perfeita. De vez em quando a gente vai ter vontade de comer um doce, um McDonald's, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas muita coisa que eu vejo hoje, né? Que tem muita coisa que hoje já não cabe mais na minha vida, né? Porque eu sei que aquilo ali não me traz benefício nenhum. E daí é onde a gente vê, né? Qual é a desordem que depois aquilo vai trazer. É. Essa ligação que você estava falando agora há pouco também entre
a doença no corpo físico, né, com a ligação com o problema emocional da pessoa, ou no caso energético, né? Isso também, eu estudei um pouco sobre isso para usar os óleos essenciais, né? E as pessoas que têm muito medo associado a problemas no rim, né? Pessoas que têm Sim. sentimento de abandono, geralmente se manifestam em problemas no pulmão. E isso também é fantástico, né? E nos dá muitas vezes o caminho da melhor terapia para a pessoa usar, né? E não só no momento do problema, mas depois também, né? Porque eu fiz muito atendimento fazendo essa questão da medição de chakra-terapia desde que começou toda a parte de Covid. Ainda vou contabilizar aí todo o número de atendimentos, porque foram vários. E todos eles, né, todas as pessoas que agora tem mudado um pouquinho o padrão na questão energética, né? Mas todas as pessoas que tiveram, acabaram pegando o vírus, que desenvolveram a doença, enfim, era muito comum da gente ver a disfunção do chakra cardíaco e do chakra cardíaco, desculpa, do cardíaco e do coronário. Né? E o coronário, né? Mas por que o coronário, né? O coronário, na verdade, acaba sendo a nossa conexão, né? Memória, né? Com o superior também, né? Onde a gente recebe o download das nossas informações aí do universo. E agora, o que tem mais chamado a atenção também é que várias pessoas, né, que de vez em quando alguém fala, fulano tá internado, dá para te fazer um acompanhamento, né? A gente começa a fazer as avaliações, que são diárias, né, quando a pessoa está internada, e tem muita gente agora com a questão do plexo também, né? Em desarmonia. E o que acontece com o plexo, né? O plexo é a nossa vontade, né? É a nossa força de vontade. Né? Se eu tenho o plexo em desarmonia, ou se ele está fraco, né? Usando um termo mais generalista, qual é a força de vontade que eu vou ter para minha cura, né? E também outra situação, a gente está entrando aí daqui a pouco a gente chega a 2 anos, né? Nessa questão de máscara, álcool, né? Muitas pessoas acabam relaxando com isso também, né? E está muito ligado também à força de vontade. Se eu não tenho a minha força de vontade, o meu autocuidado, cuidar com o que entra para dentro, cuidar, né? De quem eu sou de modo em geral, eu fico mais suscetível também. E daí como que eu me curo depois? Sai, entrei para a estatística, e agora? Seja o que Deus quiser. E não busca dentro de si, na verdade, às vezes, o processo de cura também, né? Tem que ter vontade de viver. E você falando agora sobre o plexo solar, o óleo aqui para estimular a energia dele, a indicação que eu li, bergamota. Uhum. Ó, a Sandra está É, perguntando, olha, Sandra, a bergamota para carências é. psicológicas, baixo magnetismo, suscetibilidade emocional, rancor, possibilidade de doenças crônicas. Uhum. É a nossa E assim, o bergamota. bergamota e o plexo, né? Abrindo um parênteses aí para as mulheres. A gente deixa de fazer tudo pelos filhos, pela família, a gente deixa de ter, de fazer por nós, a gente deixa de se alimentar, digamos assim, né? Tanto a nível energético, vibracional, às vezes até no alimento mesmo, né? Porque se falta alimento na nossa casa, o que a gente faz? Primeiro para os nossos filhos, né? Então ele acaba, ele é muito comum mulheres entrarem nessa questão, né, do plexo em desarmonia, que ele está muito ligado ao prover, né? A você também ser provido. E o bergamota, ele trabalha muito essa questão da autossabotagem também, né? Fazendo com que você enxergue o teu padrão energético e vibracional, né? E saia dele, né? Então, ele trabalha muito, né? Isso que você já falou, mas ele também é muito trabalhado nessa questão dos sabotadores, onde você começa a observar, assim, que você pode ser prestativo, né? Mas o teu prestativo não pode você não pode entrar no processo de auto me fugiu a palavra agora. Negligenciar, né?
assim, você tem que fazer por você, né? O avião tá caindo, quem é que a gente bota a máscara primeiro, né? É. Primeiro para nós e depois para o outro, né? Então é olhar para tudo nesse sentido também. E quando a Bergamota, gente ótimo. tem aí as mulheres, principalmente, buscando a autoestima, melhorar a autoestima, a indicação que a gente faz é bergamota com ylang-ylang. É Pois é, que aumenta, poderosíssimo né? a E o mulherada. Yang Lang, É, ele tem o poder também de aumentar a nossa energia Yang, né? E o plexo solar, ele tem energia Yang, que é aquela energia da ação, que é a energia do agir, né? Então, bergamota com Yang Lang é uma mistura maravilhosa. maravilhosa. Voltando um pouquinho no outro assunto que eu não quis te interromper, mas esses dias a minha mãe foi no médico dela, que ela faz um acompanhamento, né, de um problema que ela teve no passado, e era um médico novo neurologista. E aí ela levou os exames, estava tudo bem, ela está com um probleminha agora mais associado realmente à coluna e tal. E ele olhou para ela e falou assim: olha, algumas dicas, a senhora pega sol, a senhora isso, a senhora... e a senhora perdoe. Como assim? Não, a senhora tem que praticar o perdão. A senhora não guarde mágoa e perdoe. Assim, veja só que interessante, né? E o problema que a minha mãe teve no passado foi na parte digestiva, né? De fígado, ali naquela região, vesícula e tal. E realmente, assim, a tendência de quem guarda algumas tristezas do passado, algumas mágoas, é essa região, né? E eu achei É, tão a sensibilidade do médico, né? Dizendo, olha, Sara, perdoe, né? Achei uhum. muito interessante. E como Depois a gente. compartilhe o nome do médico. Então, veja só, né? Eu fico encantada quando as pessoas têm essa sensibilidade, que, como você traz o teu conhecimento, tua bagagem da farmaco, né? Que muitas vezes deve ser extremamente útil, né? E é um Nossa. presente para o teu cliente, para o teu paciente, né? Você ter esse conhecimento e poder detectar com mais, né, facilidade qual é né, Uhum. o problema da pessoa, a necessidade da pessoa. Aí junta É. com a parte mais sutil da energia, eu só imagino que atendimento mais completo que você oferece para as pessoas. Às vezes fica até complexo para as pessoas entenderem, né? Porque você, né, foge do comum, né? A gente querer explicar tudo, o que que é, como que, né? Então, né, a gente tem que trabalhar com às vezes aqueles olhos mais generalistas aí, né? Tipo um alecrim para a pessoa se alinhar, na verdade, né? Daí depois você começa a entrar com algumas outras questões também, né? De autoconhecimento para que ela embarque, né? Que é um caminho sem volta. Quem entra no caminho de autocuidado com as terapias integrativas acaba não voltando mais, né, total para o outro lado, né? E quanto mais ela participa, mais ajuda, né? A Simone está aqui perguntando, problemas no ombro, está ligado a algum desalinhamento aí de chakras, o que que tu acha? Então, assim, ó, o que que eu percebo, né? Ele tá mais ligado ao chakra laríngeo, né? Até mesmo se a gente for pegar pela região, né? Que é a região que está mais, é a região que está próxima a ele também. O laríngeo, ele está muito ligado a essa questão da expressão, de você se expressar. E quando a gente começa a ver uma dor no ombro, um problema no ombro, alguma tensão, enfim, a gente já começa a pensar, né, no que a gente está carregando nas costas que a gente não gostaria de carregar, o que você está fazendo, né? Porque se estende pelas mãos também. O que você está fazendo pelo outro que você não faz por você, né? O que você, né, deixou de falar, né, expressar, se manifestar, que daí tranca, congestiona, né? Então tem que, lógico que teria que entrar num particular, né, entender um pouquinho mais aí do que seria, mas ele está muito ligado ao chakra laríngeo e muitas pessoas também que eu vejo que tem problema de ombro, né, de ombro, às vezes cotovelo também está muito ligado a essa parte de que ela não pôde se manifestar em determinadas situações da vida dela, não pôde e pesou. Olha, você fala e eu vou aqui olhar na minha colinha, no meu resumo. Meu Deus, tu é um poço de conhecimento.
Olha só, a questão do larígeo, né? O medo do julgamento alheio, às vezes impede a pessoa de se expressar, de externar todo o seu potencial, né? Uhum. Falar com confiança e verdade. Incrível. Não acredito é que tá fazendo 1 hora que nós estamos conversando. Olha só. Já? Nossa, Aham. Incrível, é né? tão Quando o rápido. assunto é bom, vai dar para uma live 2, hein? Daqui a pouco. Bom, Na verdade, a gente tem que colocar aquelas programações em ordem, né? A gente encaixar as agendas, né? Que hoje a gente estava até comentando sobre isso, né? Vamos trabalhar em um vetiver, talvez alguns dias, e aí a gente consegue caminhar juntas aí para botar o básico alinhado. menina, a gente se junta, a gente fala 2, 3 horas aqui na nossa reunião, né? Fervilha ideias, aí quando vê, passa a semana, a gente consegue fazer 20, 30% do que pretendia, mas é normal. Olha, Ana Cláudia, Excelente. participar da próxima. A gente vai fazer uma aqui, ó, presencial. Eu tenho um espaço aqui, o pessoal que é de Floripa, a gente vai se juntar e fazer presencial, viu, Ana Cláudia? Você que é daqui. Tati, que bom a Olha, a companhia de Fernanda vocês. também, ó. A, Agora a Fernanda é tua amiga ou ela é minha? Fernanda Beretta. a Fernanda, acho que Fernanda ela é é uma prima de querida. uma amiga minha, prima da Marcela. Se eu não me Ah, engano, é ela. A Simone teve não, aqui hoje. Vamos fazer. Floripa é assim, né? Tu É. conhece né? A Fernanda, a filha dela, estudou com meu filho. Olha só, viu só? Não, É. eu estou tentando conquistar a Vanderleia para dar um curso para gente presencial. Vamos fazer um Agora eu curso já tomei a então. segunda dose, agora eu já estou ficando mais Ah, corajosa. então eu já te dou o local e tu entra com conhecimento. Vamos chamar essa turma aí para ensinar mais. Olha, Vamos lá. amei, amei, amei. Adorei. Sempre um prazer conversar contigo. A tua energia é maravilhosa. Desde a primeira vez que a gente se reencontrou agora na televisão, já deu liga e a gente ainda vai É, trabalhar muito juntas, tá? E olha que pessoal maravilhoso vamos. acompanhando a gente aí, o pessoal da Doterra, o pessoal que não é da Doterra. E é isso, Todo mundo gente. aí. É isso aí. Vamos Aí outro curtir dia a todo mundo gente junto. marca para falar da influência dos chakras com a lua, que agora, segunda-feira, domingo, né, começa a lua nova. Né? Então, se as pessoas querem colocar alguma coisa em prática, né, querem trabalhar, enfim, na verdade, alguma meta, alguma coisa, é começar já no domingo, não é nada de começar já na Ó, segunda-feira. gente, Domingo, primeiro que dia de dica, lua hein? nova. Que dica valiosa, hein, gente? Domingo, viu, Ana Cláudia? Viu, Sandra? Simoni, É, Thaís, ó. não é na segunda, é domingo. E domingo é lua nova com lua de leão, que é o pai. Né? Então, se for Uau! ligado a algo relacionado a dinheiro, concretizar, fazer alguma coisa, é domingo. Né? Aham. Capricha aí no vetiver, capricha no cedro, que mais? Gengibre, que todos eles aí trabalham aí. O primeiro chakra começa já a usar no domingo junto com as estratégias É aí do isso aí. planejamento. Vetiver, gengibre, cedro. Viu? Essa mulher sabe tudo, gente. Ela fala, eu olho aqui na minha cola, tá aqui. Um pouquinho de bergamota para deixar assim, né? Um pouquinho mais suave para não o leão não ficar tão. Então, tá joia. Gente, obrigada. Verônica, amanhã eu tô em Curitiba. Beijo para todos, gente. Amei, amei. Muito obrigada, Deleia, tá? Até a próxima, Obrigada então. também. Vamos lá, tá? Um beijo para todo mundo, bom final de semana e a gente vai se encontrando por aí. É isso aí. Beijo, obrigada, gente. Tchau para todos. Obrigada também. Beijo.